A gente viveu emoções fortíssimas aí no One Drop, torneio de US$ 111 mil de inscrição, no qual a gente acertou call de Ace High, acertou call de par baixo. Eu acabei dobrando numa mão que eu paguei um all-in de 10 e 4 de copas. O oponente abriu 3 e 4 off. Foi assim. Então, o mais importante de falar pra galera, inclusive, é que se você tá grindando online agora, ou se você tá jogando torneios de buy em baixo, nada vai mudar de você jogar um torneio de buy em alto. Absolutamente nada. Então muita gente me pergunta o seguinte, Monja, como que eu jogo o torneio que eu acabei de classificar, por exemplo, agora ganhei o satélite, nunca joguei um torneio de R$ 200, né? Aí eu falo, cara, como é que você chegou até aí? O que você tá fazendo vem dando certo. É exatamente o que você tem que fazer. Você não precisa mudar o jogo, né? E você ganha muita experiência com a prática também. Então, o que eu tentei fazer nesse torneio foi reforçar tudo que eu sabia e fazer o melhor possível do que eu sabia, do que inventar uma estratégia nova, entendeu? E acabou que entre essas mãos que eu acabei me expondo bastante, acabou acontecendo uma mão que eu acabei vamos dizer assim, que eu acabei alinhando uma situação muito do live poker, né, que é a minha mão, né, o range do meu oponente, os meus oponentes podem ter, e os tells físicos, né, as informações que a gente tem, que os oponentes, inclusive, nesse nível, passam pra gente, né, todo mundo passa essa informação, não tem como, o corpo vai falar. E a gente está muito ligado, muito atento no torneio. Aconteceu que eu tinha jogado algumas mãos sequenciais assim, como com o Jake Tindler na minha esquerda e o Scott Silver no botão na minha esquerda também. Então eu tomava muito tribet. Aí eu acabei abrindo, tomei uma tribet, fui um all-in, os dois foldaram, eu tinha 9 e 10 de ouros na mão e eu sabia que estava me tribetando light, Scott Silver pagou, deu cold call na tribet, eu sabia que era um range fraco, eu executei. Na sequência eu venho com um par de rei e acontece a mesma coisa, eu abro, ele tribeta, o Silver paga outra vez e eu vou all-in. E todo mundo foldou também. E aí aconteceu uma outra mão que aí o Phil Galfond, que é um excelente jogador, tá no Big Blind, eu sou o TG, e eu abro o As e Rei. Com um racional ali de tá combatendo, né? De estar combatendo bastante. As últimas mãos quase não tinha foldado. Quando eu tinha tomado a tribet. E aí eu venho com As e Rei off do TG, a mesa está em 7 jogadores nesse momento, um jogador sendo remanejado, eu abro o As e Rei, e o Scott Silver, eu tenho nesse momento, 32 blinds. Ou seja, eu tinha perdido muitas fichas, tinha um stack bom, passei com um stack muito bom pro dia 2, aí acabei abrindo esse As e Rei com 32 blinds e o Scott Silver tribeta o botão, o que não era novidade. Só que eu tava levando vantagem, muita vantagem, porque eu sei que ele tava abrindo muito range, tribetando muito light, então eu tava agressivando, forbetando bastante pra cima dele. Aconteceu que o Phil Galfond no Big Blind aplica uma forbet. E aí o que você tem que pensar nesse estágio de jogo é que um jogador tão inteligente como o Phil Galfond, observando tudo isso que está acontecendo na mesa, ele pode muito bem aplicar um move ali do Big Blind para cima do Scott Silver, e ele é um cara que vai me fazer foldar pela forma que ele vem jogando, pela forma mais sólida o jogo que ele vem apresentando, porque contra o Scott Silver com 32 Big Blinds, eu vou abrir, ele vai me tribetar e eu vou falar, amigão, vamos ver a 5 que vai virar aí. Aí, se ele quiser, né? Porque o meu vai estar lá. Aí aconteceu que o Phil Galfond aplicou essa forbet e eu pensei muito na mão, e teoricamente, tecnicamente falando, se a gente for avaliar só a parte técnica do jogo, é uma mão onde naturalmente eu posso ir all-in com essa mão, de acordo com esse situacional, e acreditar que a minha mão é vencedora nesse estágio. Porém, antes da mão ser jogada, eu percebi que o Phil Galfond ele estava avaliando muitos detalhes para jogar a mão, perguntou meu stack certinho. Eu tenho a mania de, quando alguém pergunta meu stack, eu não fico segurando as fichas na frente, eu conto meu stack, falo, tenho tanto e tal. E o Scott Silver não. O Scott Silver já é um cara mais parrudo, vamos falar assim, ele é um cara já mais
mal educado, vamos falar nesse ponto de vista, e aí ele pega e tira a mão da frente do stack assim, ele não consegue contar direito, parece que ele tá calculando o valor da 4bet na cabeça dele, e isso pra mim foi um tell de força. Isso pra mim foi um tell de força, que ele não queria jogar essa mão fora de posição, e ele acabou aplicando uma 4bet alta, onde caberia o meu all-in ali. Não caberia outro tipo de jogada pra mim, não poderia pagar, ver flop, etc e tal. E aí eu tinha meu torneio na mão aí, 111 mil dólares na linha, e pensei bastante, acreditei que o Phil Galfond tinha bastante força nessa mão, ou seja, quando a gente fala acreditar que o oponente tem bastante força, pra galera que tá jogando torneio de poker, é o seguinte, a gente sempre coloca o oponente num grupo de mãos, né? Então eu acreditava que o meu oponente aí, pra estar fazendo essa jogada, ele deveria ter um par de dama ou melhor. Ou seja, nesse tipo de situação eu achava que o meu As-Rei poderia estar no máximo empatando contra outro As-Rei, ou tá num coin flip contra um par de dama, e qualquer outra mão é melhor do que a minha, nesse caso, o que não é o caso do Scott Silver. Então eu acabei pensando bastante, é uma decisão difícil você abrir para 2 blinds e alguma coisa e sobrar com 30 numa mesa que tá 7-handed, contra um jogador agressivo te tribetando, outro jogador inteligente pensando no jogo, eu acabei resolvendo foldar essa mão. E muita gente, até quando eu contei essa mão no meu Instagram, a galera, porra, mas foldou porque era torneio de 111 mil dólares. Não, eu tô contando inclusive essa mão pra vocês no Super Poker aqui, que a gente falou disso antes, que é pra você entender que você tem que executar a melhor jogada independente do buy-in do torneio. E eu tô ali dentro daquele torneio jogando essa mão justamente pra poder maximizar os meus ganhos, fazer a melhor jogada possível dentro do torneio, independente do buy-in, né? E se você, inclusive, está jogando num torneio no qual, por exemplo, a gente deu exemplo de R$200, é o maior torneio que você pode jogar, você foi lá e investiu R$200, e você não vai pagar uma mão que você acha que você pode estar ganhando, porque você está receoso em perder o investimento que você vai fazer, já começou tudo errado, né? Porque você tem que jogar o melhor possível da mão de poker quando você está inscrito no torneio. E eu acreditei que o melhor possível era dar o fold. Acabei dando fold. A gente vai ficar sempre naquela dúvida mortal se estava certo ou tá errado, mas não. O que aconteceu? O Scott Silver pagou. E eu fiquei ali de camarote, assistindo a mão que virou Ace High, o flop. Flop Ace High. Aí eu fiquei olhando aquele flop Ace High e falei, nossa, acho que o meu As-Rei era bom, acho que o meu As-Rei era bom, mas que é a vida, né? Não podemos acreditar que a jogada é correta e independente do que virar, o que virar virou, não muda mais nada. E aí eles vão de check no flop, o turn é um blank, pra minha surpresa eles vão de check outra vez, e eu já nessa hora eu tô pensando o que esses caras estão fazendo. E aí eu tenho certeza que meu As-Rei, nesse caso, estaria ganhando, mas não sei se o fold pré-flop foi bom ou não. Vamos ver se eu acho um par de rei lá no Phil Galfond, muitas vezes, né? Um par de dama, etc e tal. E aí o river vira um rei. E aí quando vira o rei no river, eu falo... não que eu estivesse mudando de ideia pelo fato de deveria ter ido all-in. Isso é uma coisa que vocês não devem fazer, entendeu? Por isso que a gente tá falando dessa mão. E aí vira o rei no river, o Phil Galfond dá check, e o Scott Silver resolve dar check behind também, foi a mão mais estranha da história. O Scott Silver mostra rei valete off, e eu falei, o que esse cara tá fazendo? Inclusive, essa foi uma jogada muito ruim dele, muito ruim. Assim, inclusive ele me eliminou, quando ele abriu um As-5 lá, foi um de As-Rei, ele me eliminou. Na mão, ele até tinha um preço bom para pagar, em geral não é um call bom, e nesse caso o Phil Galfond deu um flash assim, ó, para mim do lado e falou assim, acho que você foldou bem, e me mostrou um par de dama e jogou a mão fora. Então acredito que realmente meu fold foi bom nesse tipo de circunstância, porque eu não tinha como estar ganhando a mão. Se o Phil Galfond me mostra um 7-8 de copas ali, eu teria feito a minha leitura errada. Então, eu estaria jogando na melhor das situações possíveis para mim, que seria um coin flip. Nesse caso, eu ganharia o coin flip, mas independente de ganhar ou perder, o que importa é a decisão tomada. Eu fiquei contente de ter tomado essa decisão. E ele pegou e falou para mim, o que você foldou?
Aí eu peguei e falei assim, não posso te falar. Não, me fala que eu mostrei que eu tinha. Eu falei, eu tinha asa e rei. Ele, não, tem que foldar mesmo. E aí acabei discutindo a mão ali junto com ele e fiquei muito contente de ter feito o fold, porque a gente trocou uma ideia ali e ele confirmou pra mim e falou, olha, essa mão realmente tem que foldar, foldou bem. Então, às vezes a gente fica na dúvida, natural a gente fazer uma jogada, às vezes ficar um pouco na dúvida, mas a gente teve ali um dos melhores jogadores do mundo para trocar uma ideia com a gente e confirmar, para falar que o fold era massa, aí eu fiquei tranquilo e com a decisão que eu acabei tomando. Mas, torneio de 111 mil dólares, né? A gente sempre fica com aquela pulga atrás da orelha e é importante tomar a decisão que a gente acredita que é a decisão certa, independente do resultado da ação.